Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Estamos aí de novo para falar hoje sobre empreendedorismo. Vocês perceberam que o empreendedorismo e projeto de vida, ele faz uma reflexão nesse primeiro momento sobre nós mesmos, sobre o autoconhecimento, entender as nossas emoções. E desde o primeiro capítulo, dos primeiros passos que demos esse ano, nós percebemos que nós estamos tentando nos conhecer melhor. Lembra das características suas que você fez naquela atividade, pensar, sentir e agir, logo no primeiro capítulo, né? Se você é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila ou agitada, se você gosta de determinado ponto ou não gosta tanto de outros. Depois, nós fizemos uma análise um pouco mais nas coisas que você gostava no passado e acabou atualmente, hoje, né, no seu tempo presente, mudando os seus gostos. Algo que você tinha como estima, com algo estimado no passado, e hoje você nem tem tanto interesse assim. Por que toda essa caminhada? Justamente para nós nos conhecermos, nos entendermos, superar as nossas dificuldades, os nossos medos e assim poder progredir. Bom, esse primeiro trimestre então vai ser sobre o autoconhecimento e as emoções. Já no segundo trimestre, como nós falamos em sala, a gente vai falar mais sobre a questão do empreendedorismo mesmo. E por último, no terceiro trimestre, sim, a educação financeira. Hoje a gente vai conversar sobre as dificuldades, superando as dificuldades, lá na página 18 e na página 19. Mas antes de nós falarmos sobre o conteúdo, eu gostaria de partilhar com você uma breve história. Conta-se que uma vez, numa escola da periferia, a diretora reuniu todos os pais, né, ou pelo menos tentou reunir todos os pais dos seus educandos para uma reunião, para discutir alguns problemas relacionados à educação, algumas disciplinas. E durante o seu discurso, a sua fala, ela pedia aos pais que se fizessem presentes na educação dos seus filhos, que acompanhassem, que estivessem próximos, verificassem as tarefas, acompanhassem o uso do uniforme, acompanhassem os seus trabalhos. E durante essa explicação que a diretora estava dando, um dos pais no meio do povo lá levantou o dedo e pediu a palavra. E a diretora prontamente, né, abriu espaço para que ele pudesse falar. Ele falou: bom, diretora, eu gostaria de comentar com a senhora que eu não tenho tempo para falar com meu filho. Bom, na verdade, eu quase não o vejo, apenas nos finais de semana. Porque quando de manhã cedo preciso levantar muito cedo para trabalhar, ele ainda está dormindo. E quando eu retorno do trabalho, já é tarde e ele já está descansando, se preparando para a aula do dia seguinte. E ele também confessou à diretora naquele momento que isso o deixava muito angustiado, entristecido, porque ele gostaria de estar próximo ao seu filho. Porém, ele precisava trabalhar para prover o sustento da casa, da família, da esposa e deste filho, então ele não tinha opção. Mas, para que o filho soubesse do carinho e que ele não tinha esquecido dele durante esse tempo que fica fora, cada vez que ele chegava em casa, ele ia beijá-lo lá na cama. E a criança sempre estava dormindo, não podia perceber esse sinal de afeto e carinho que o pai dava. Então, para que a criança soubesse que o pai esteve ali, o pai sempre dava um nó na ponta do lençol. Então, quando o menino acordava de manhã cedo, ele via o nó na ponta do lençol e sabia que o pai estava ali e que havia beijado e havia feito um carinho nele antes de dormir. Bom, essa história emocionou a diretora e a todas as pessoas que estavam lá. E a diretora ainda ficou mais surpresa ainda quando descobriu que este menino era um dos melhores alunos da escola em notas e comportamentos. Bom, aquele pai teve essa dificuldade, enfrentou esse problema e tentou superar essa situação, superar essa dificuldade agindo desta forma. Às vezes,
Um simples gesto de afeto é muito mais importante do que desculpas vazias ou presentes que tentem substituir, né, a ausência do pai e da mãe. Claro, cada caso é um caso, mas por que nós estamos falando um pouquinho dessa história? Porque justamente no nosso capítulo, que nós estamos falando sobre dificuldades, faz a gente pensar um pouquinho como é importante nós superar aquilo que nos apresenta, os problemas que nos chegam. Veja bem, um jogador de vôlei, quando ele está participando de um jogo importante e ele vai sacar a bola, ele imagina antes a trajetória que essa bola vai percorrer, aonde ela vai chegar. Após ele imaginar toda a cena, ele respira fundo, joga a bola para cima e efetua o saque. Porque geralmente ele tende a acertar esse saque. Justamente porque ele imagina como ele torna aquilo na sua mente algo já certo, algo que vai acontecer. Ele se automotiva, ele confia em si mesmo, né? E busca motivação na sua imaginação para que isso aconteça. Eu gostaria muito que você lesse ali na página 18 e tem 3 questões antes do conteúdo. Você tem medos? Quais medos você tem? Como você lida com seus medos? E a terceira pergunta, muito própria deste capítulo: você já superou algum dos seus receios? Alguma dificuldade? Como foi? Nós precisamos buscar superar com coragem, com resistência, persistência. Se você parar um pouquinho e analisar a história de grandes nomes, grandes personalidades do mundo, nós vamos perceber que todos eles tiveram uma caminhada muito árdua, mas a motivação e o desejo de chegar, de vencer, era maior do que as dificuldades. Cada vez que aparecia um problema, uma situação, esse problema se transformava em uma base, em algo que ajudava a pessoa a seguir em frente. Ele usava isso a seu favor. Nós temos também na página 19 o exemplo da escritora J.K. Rowling. Vocês já devem ter assistido certamente um filme ou até mesmo lido um livro, né, chamado Harry Potter. Imagino que sim. Milhões de exemplares vendidos, né? Talvez 400 milhões de livros vendidos no mundo inteiro. Pois bem, você sabia que essa escritora teve seu trabalho recusado por diversas editoras no início, né? Ela morava em Portugal e ela acabou se separando do esposo, do marido, com a filha ainda jovem, pequena, voltou para o Reino Unido e lá tentou publicar esse livro e foi recusado várias vezes. Ela precisou viver um bom tempo recebendo auxílio do governo, né, como se fosse um seguro-desemprego aqui no Brasil, até conseguir superar essa dificuldade. Vejam só, e se tornou um grande sucesso. Já pensou se ela tivesse desistido, se ela tivesse sucumbido à depressão, ao sentimento de frustração? Mas não, ela foi em frente. Então, esse capítulo quer fazer essa reflexão com nós, que nós precisamos batalhar por aquilo que a gente sonha, pelos nossos desejos. Nem tudo que a gente deseja pode ser realizado, a gente sabe disso, né? Mas a partir do momento que você planeja o seu futuro, que você coloque em foco, em evidência a vida que você gostaria de ter no futuro, né? Você tem um caminho, uma direção, e isso é muito importante. Aí entra o nosso projeto de vida. Né? Pensar no futuro, refletir sobre o meu futuro. Talvez o meu projeto seja somente para este ano, tirar boas notas, superar as dificuldades que eu tenho na área educacional, em determinada disciplina, não sei, mas é muito importante a gente planejar. Na página seguinte, na página 20 e 21, eu gostaria que você abrisse o nosso material lá. Nós temos algumas questões para serem resolvidas de 1 a 8, né? Eu gostaria muito que você lesse com calma e fosse resolvendo aí. A número 1, quais são seus objetivos neste momento, como acabei falando anteriormente. Se você conhece alguém que superou, né, uma grande dificuldade, que atingiu os seus sonhos, os seus anseios, como foi? Como que essa pessoa conseguiu? Depois, na página 21, você vai ler com calma, nós temos ali um diagrama, né, para você preencher, descobrir as palavras. Dentre elas, tem uma muito interessante que eu gostaria que você buscasse o significado, não apenas só circulando ela lá no caça-palavras, mas buscasse o significado dessa palavra, que é resiliência. O que significa ser uma pessoa resiliente?
né? Bom, acredito que seja muito tranquilo, as atividades elas são fáceis de serem entendidas. Espero que você tenha compreendido então este capítulo. Um bom trabalho a você, saudades, um grande abraço a todos e até a próxima. Até mais!